Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e este é o canal Arqueologia Alternativa e o assunto de hoje é: o que é arqueologia feminista? Eu lancei o primeiro vídeo dessa série, o que é arqueologia, e a Maria Lusitana falou: Cris, fala sobre arqueologia feminista, era uma das sugestões, vou falar. Outros dois homens também me perguntaram pessoalmente, então o que é? E eu resolvi montar este roteiro para vocês. Segura até o final do vídeo, porque eu vou falar sobre uma coisa desse assunto que é muito, muito interessante. Mas, enfim, arqueologia feminista é arqueologia. É arqueologia sobre as mulheres. Eu me inspirei em dois textos acadêmicos a princípio. Na verdade, os dois textos estão no site Arqueologia e Pré-História. Vou deixar o link para eles aqui. Um se chama Gênero e Arqueologia, da Camila Giacomi, e outro Arqueologia de Gênero, da Brena Barros. E elas dizem que existe uma diferença entre arqueologia feminista e arqueologia de gênero. A arqueologia feminista surgiu na década de 1980 e a de gênero é um desmembramento da arqueologia feminista já na década de 1990. Só que, como eu disse anteriormente, a arqueologia feminista se concentra só nas mulheres. Então, ela está dentro da linha pós-processual de arqueologia. Para quem estuda arqueologia e quer entender as linhas teóricas, essa é uma informação importante. E ela é uma resposta a um incômodo de que sempre parece que a arqueologia é ligada aos homens. Falando nisso, esse é um incômodo meu também. Aqui no canal a gente tem uma série que se chama Arqueologia e Mulheres, que tem pesquisadoras mulheres falando, arqueólogas, líderes comunitários. Então, eu vou deixar aqui no cartão e no final desse vídeo um link para você assistir mulheres arqueólogas falando. Eu também pesquisei um outro texto, vou deixar também o link, que se chama Construindo uma Arqueologia de Gênero, da Nádia Carrasco Pagnozzi. Saiu na revista Arqueologia Pública, volume 11. E o que a Nádia ela diz? Ela fala que existe uma relação entre o modo como as mulheres são tratadas na arqueologia como cientista e as relações de poder. Colocado assim, né, teoricamente, fica uma coisa um pouco genérica. Vou dar alguns exemplos para vocês, alguns aconteceram comigo e outros com colegas. Por exemplo, eu sou arqueóloga subaquática. Então, acontece de alguns projetos dizerem assim, por exemplo, mulher vai ter força para carregar cilindro. Como se o meu corpo fosse mais importante do que eu tenho aqui dentro do meu cérebro. Vai me desculpar, o que tem aqui é muito mais importante do que a força para carregar cilindro. E sim, nós mulheres carregamos cilindro, tá? E outra coisa que acontece na arqueologia terrestre, muitas vezes deixam as mulheres para a educação patrimonial, porque vai lidar com criança, tem essa parte mais feminina de mulher, vai cuidar, então fica aí com as criancinhas. Ou então as mulheres ficam na conservação, porque vai ficar no laboratório guardadinho e os homens vão para campo. Eu vou deixar claro que isso não é uma generalização, porque muitas mulheres vão para campo em muitos projetos. E na arqueologia subaquática, em muitos projetos, as mulheres mergulham e vão para campo também. Mas isso acontece sim. Outra questão é que até no cinema, né, as pessoas ligam, arqueólogo, Indiana Jones. Então, desculpa, também tem a Lara Croft, embora nenhum dos dois sejam arqueólogos. Também vou deixar um link para um vídeo aqui que eu falo sobre o Indiana Jones, mas sempre a lembrança é ele em primeiro lugar. Outra coisa que a Nádia Carrasco fala nesse texto é que existe também na própria arqueologia uma questão de colocar sempre o homem como nos temas. Então, assim, o homem pré-histórico, a evolução do homem,
a história do homem e também sempre de mostrar este homem pré-histórico como um homem machista e grosseiro, que é mais uma visão do presente para o passado do que o que acontecia realmente no passado. O que tem interessante nisso é que os fósseis mais antigos, então, o fóssil hominídeo mais antigo é a Lucy, que tem aí aproximadamente 100 mil anos. E o fóssil brasileiro mais antigo é a Luzia. Então, por mais que chame os homens, desculpa aí, mas as mulheres no registro arqueológico aparecem, assim como aparecem outras tantas coisas, é bastante interessante. Como as esteatopígias, que são as mulheres do período neolítico, aquelas estatuetas pequenas. Então, sempre há uma coisa marcante na arqueologia brasileira, os potes lá de Marajó, que muitos dizem que tem o formato de um útero e desenho do útero, que indicaria matriarcado. Então, aí na arqueologia, no material arqueológico, né, aparece a mulher, mas pouco se estuda e se fala a respeito disso. Há um estudo, gente, segura aí, ainda vai chegar o que eu vou falar para vocês aqui no final do vídeo, que é interessante. Há um estudo de arqueologia subaquática teórico, vou deixar um link também aqui para ele, de uma arqueóloga que se chama Marina Fontolin, e ela fala sobre as mulheres na arqueologia subaquática. Esse estudo da Marina é muito interessante. Ela utiliza fotografias de campo para analisar. Primeiro, eu pensei na Marina e nesse trabalho dela para falar nesse vídeo, mas depois pesquisando sobre o assunto, mesmo dentro do mundo da arqueologia, a pesquisa dela é uma das poucas que falam sobre a mulher em campo. Então, bastante interessante, ela faz uma análise de fotos e diz aí como que as mulheres apareciam, eram tratadas como? Elas tinham um papel de destaque, elas tinham um papel primordial, como que se faz uma análise desse papel da mulher nessas pesquisas por meio das fotos. Não vou dar mais detalhes, está curioso ou curiosa? Coloca aqui neste vídeo, embaixo. Nos comentários e pesquisa aí na dissertação de mestrado da Marina. Bem, agora chegou tchan, 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 um grande momento sobre o que tinha de mais importante. Vocês sabiam ou já pensaram que na Roma Antiga existiam mulheres gladiadoras? Gente, esse tema é muito interessante. Eu vi há uns anos atrás na apresentação, uma arqueóloga apresentando isso na Unicamp, mas procurando para fazer esse vídeo, achei um texto que se chama O Feminino Adentra a Arena. Mulheres e a relação com as lutas de gladiador na Roma Antiga. É um texto da Renata Garrafoni e da Lorena Pantaleão. E está na revista Caminhos da História, volume 15, 2010. Então, ela fala que existia, sim, uma presença das mulheres nos jogos de gladiadora. Aliás, ela analisa a presença das mulheres de forma geral, né? As esposas dos gladiadores, as namoradas, as filhas. Mas ela fala, sim, das mulheres gladiadoras. Ela analisou textos satíricos e inscrições funerárias nas lápides mortuárias ali das pessoas, né, enterradas. Ela usa a análise de um texto de um escritor que chama Juvenal e que escreveu um livro Sátiras. Então, ela diz assim: era de conhecimento geral que certas mulheres conheciam todas as regras dos jogos de gladiador e que teriam capacidade de desferir inúmeros golpes, os quais eram treinados contra estacas de madeira. Estas mulheres, além de vestirem os trajes, se ungiam com os óleos específicos daquela profissão. E ela vai explicar que, apesar desse texto ser satírico e que ele ter sido escrito em um tom de ridicularização da mulher como gladiadora, ele afirma que
Elas realizavam tudo com tão grande habilidade que causariam surpresa ao retirar o elmo e se revelarem mulheres. Então, tem aí esse texto da Renata Garrafoni e da Lorena Pantaleão, que eu vou deixar aqui embaixo, que eu acho, assim, muito interessante. Agora, uma questão que eu sempre fico, assim, intrigada é que eu sinto falta, é uma falta, Cris, de também estudos sobre feminilidade. Então, tem esse estudo, né, da mulher, a mulher no papel, né, de cientista, ou a mulher como gladiadora, mas a mulher na sua feminilidade. Eu achei um estudo sobre isso, na verdade não é bem um estudo, mas uma reflexão curta, mas interessante, em uns vídeos do YouTube. Vou deixar o link para eles aqui e vou deixar o cartão aqui em cima para vocês também, de uma psicóloga que chama Érica, e ela tem um canal que chama Ciência Bonita. E nesse canal ela fala sobre a beleza da ciência e a ciência da beleza. E a Érica mostra em um dos vídeos a reprodução de um estojo de maquiagem da Grécia Antiga. E eu pensei, nossa, eu nunca vi um estudo de arqueologia, né, feito por um arqueólogo ou arqueóloga, que mostre isso dos objetos utilizados pelas mulheres em culturas do passado. Então, a Érica, mesmo sendo uma psicóloga, colocou isso nesse vídeo, o que me chamou muita atenção. Essa sequência de vídeos da Érica é interessantíssima sobre a mudança da maquiagem e a forma de ver a beleza da mulher ao longo da história. Muito interessante. Sou louca para fazer um collab com ela, já conversamos sobre isso. E aí ela traz essa questão do estudo de algo utilizado pelas mulheres no passado. Então, eu sinto um pouquinho de falta. Como eu falei no princípio, este vídeo é parte do que é arqueologia. Então, coloca aí nos seus comentários. Você gostou desse vídeo? Você conhecia os textos? Você tem curiosidade de saber outra coisa sobre o que é arqueologia? Então, escreve aqui embaixo nos seus comentários. E espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, compartilha lá no seu Facebook, no seu Instagram, fala para os amigos, mostra, curte o vídeo, dá seu like aí desde já. Deveria ter falado do like antes, mas enfim, o like agora. Muito obrigada por você que tem acompanhado, pelas pessoas que perguntaram, porque estimula mesmo a fazer o vídeo. E é isso aí. E até a próxima. Tchau.